Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo 19. E hoje nós vamos tratar dos versículos de 28 a 40. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós não vamos ler esse texto todo inicialmente, mas nós vamos tratar desse texto à medida que nós vamos conversando aqui. Eu não sei se você sabe, tá, mas nós iniciamos a quaresma no dia 17 de fevereiro. E a quaresma ela vai até o dia 28 de março. A quaresma é um período de 40 dias subsequentes à quarta-feira de cinza, depois da quarta-feira de cinzas. E já era observada pelos cristãos há séculos a quaresma. Muito antes de existir as divisões católicos e protestantes, a quaresma surgiu nas comunidades cristãs primitivas, devido ao costume em observar-se o período de preparação para a Páscoa. E Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. Nada mais, nada outra coisa mais. E Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa não tem nada a ver com essa ideia que o marketing incorporou na civilização. Nos tempos modernos, na indústria, o marketing se aproveita dessa situação e fez disso um alto negócio, altamente rentável e lucrativo. Tanto é que coelhinho não bota ovo e ovo não tem nada a ver com coelhinho. Uma contradição tremenda. Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. E é isso que você precisa ensinar para os seus filhos. É lógico que comer chocolate é gostoso, eu gosto de chocolate, tá? Mas tudo é no seu tempo, tudo no seu devido lugar. Então você precisa orientar qual que é o sentido dessa comemoração, desse tempo. E nós estamos na quaresma, um tempo de preparação. É um tempo dedicado ao autoexame. Quaresma é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós jejuarmos também. E nós podemos conversar sobre o jejum, a correta motivação no jejum em um tempo oportuno. Ou você pode me perguntar isso também aí no particular. Então, nesse período de quaresma, 40 dias, que antecede a Páscoa, é o tempo da preparação, onde os cristãos precisam exercitar a instrução, a orientação do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Ele disse na celebração da ceia, da ceia do Senhor, ele falou: olha, vocês devem fazer isso para que vocês possam trazer à memória de vocês, ou seja, vocês lembrar-se do sacrifício, o que foi feito por vocês, a expiação de Jesus na cruz, ou seja, a sua morte, mas também a sua ressurreição. E, consequentemente, a sua vitória sobre a morte. Então, na quaresma, foi o tempo que Jesus foi tentado no deserto, 40 dias, onde ele passou 40 dias e 40 noites enfrentando uma batalha espiritual. E nesses 40 dias, nós vamos aqui juntos procurar entender essa preparação e principalmente a nossa postura em relação a Deus, haja vista o entendimento desse tempo. Então, isso é muito importante. Quaresma, tempo de preparação, tempo de nós nos posicionarmos em relação a Deus. E só para você lembrar, já que a quaresma ela tem um período de 17 de fevereiro a 28 de março, e justamente no dia 28 de março fecha-se a quaresma, e 28 de março vai ser justamente o domingo de Páscoa. Então, só para a gente se posicionar e voltar no tempo em relação à época de Jesus, domingo, 28 de março, o texto que nós separamos aqui, Lucas 19,
capítulo 19, versículos de 28 a 40, ele vai tratar justamente da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, domingo 28 de março, para a gente se posicionar, essa entrada triunfal é o domingo de Ramos, certo? Segunda-feira seguinte ao domingo de Ramos é a purificação do templo, onde Jesus expulsa os cambistas que estavam utilizando o templo e transformando aquele local em comércio, e ele chama isso de covil de salteadores, e expulsa todos dali. Na terça-feira tem uma discussão com os líderes religiosos, os judeus, que eram contra ele, e na quarta-feira provavelmente foi um dia de descanso, na quinta-feira os preparativos para a Páscoa durante o dia e a Páscoa à noite, ou seja, a ceia do Senhor, porque Páscoa é o sinal na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, tá? Esse sinal atualizado no Novo Testamento passa a ser a ceia do Senhor. E na sexta-feira, o julgamento e crucificação, é a sexta-feira da paixão, mais comumente conhecida por todos, o sábado. Jesus permanece sepultado, silêncio, é o sábado de aleluias. No domingo, Jesus é ressuscitado dentre os mortos. E para que a gente possa compreender isto, são duas divisões que nós vamos tratar aqui hoje. Eu gostaria de tratar com vocês com base nesse texto que nós estamos aqui tratando, Lucas, capítulo 19, os versículos de 28 a 40. E o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é a questão da preparação. Jesus, o versículo 28 do nosso texto, diz assim que Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Jesus está aqui preparando a festa. Jesus está aqui preparando a sua vitória sobre a morte. Entendam bem, ir para a cruz, no entendimento do Senhor Jesus Cristo, era a missão dele, precisava ser realizada. E no versículo 29 nós temos aqui o texto que nos informa que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Como servos do Senhor, o que nós precisamos entender aqui é que nós somos instrumentos nas suas mãos. Deus trabalha em nós e também deseja muito trabalhar através de nós. Lembre-se sempre, o Senhor é quem nos envia, e foi assim que ele fez com os seus discípulos. E no versículo 31 e 32, no nosso texto, o Senhor Jesus Cristo recomendou aos discípulos: se alguém lhes perguntar por que vocês estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. E no versículo 32, os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Nós precisamos entender algo aqui que é extraordinário. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E quando ele afirma lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, ele está falando de si mesmo, que o reino de Deus seria a sua presença em meio a todos nós. Seria evidenciado pela sua ação, pela sua presença. E ele está falando de uma preparação já executada de antemão pelo Senhor nosso Deus e Pai, para que o Filho executasse em tempo oportuno o seu plano de salvação na terra. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos informar que na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho nascido de mulher. É o que registra Gálatas capítulo 4, versículo 4. E a palavra do Senhor, ela é a verdade que tudo muda. E não há como resistir quando Deus profere a sua palavra. Vejam o que aconteceu nos versos 33 e 34.
quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Pronto, o Senhor preparou o coração tanto daquelas pessoas que foram para desamarrar o jumentinho, os seus discípulos, como também preparou o coração daqueles os quais iriam receber a visita dos discípulos que tinham uma missão, trazer o jumentinho. Deus já havia preparado o coração daqueles que iriam receber a visita dos discípulos. No verso 31, a informação é: o Senhor precisa dele. É assim que acontece na minha vida e na sua vida. E no verso 35, notem bem, levaram-no a Jesus, lançaram sobre o jumentinho seus mantos e fizeram com que Jesus montasse nele. O fato do jumentinho nunca ter sido usado para montaria, e mesmo assim aceitar ser montado pelo Senhor Jesus, e nós bem sabemos que os animais precisam ser adestrados para ser montados, isso demonstra para nós a soberania de Deus sobre a criação também. Para os judeus, o jumentinho, ele era digno da montaria de um rei. É o que registra 1 de Reis, capítulo 1, versículos 33 e 34, quando Salomão ele é consagrado rei em Jerusalém e ele monta sobre um jumentinho, sobre um animal. E tal gesto fazia parte da recepção tradicional judaica reservada à realeza. Os reis, eles sempre vinham montados em um animal. E tal gesto fazia parte dessa recepção. É interessante notar que também o fato de Jesus montar em um jumentinho é para que o judeu se identificasse com essa situação, porque o jumento era a montaria digna de um rei. E a preparação aqui, ela precede a celebração. É por isso que nós devemos nos preparar. É por isso que nós precisamos lembrar aqui do tema da nossa mensagem, que é: prepare-se para celebrar. O Rei Jesus oferece paz com Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Então é preparação. Pense bem nisso. Você precisa se preparar. E você precisa preparar o seu coração para essa mensagem que está sendo ministrada, para que você receba ela de bom grado, para que ela possa entrar no seu coração e que o Espírito Santo possa executar essa obra salvífica, essa obra extraordinária que nós chamamos de transformação, de conversão. Mas a segunda parte da nossa mensagem é a celebração. Lembra-se? Prepare-se para celebrar. Primeiro você se prepara e depois nós celebramos. O Rei Jesus oferece paz com Deus. Observe bem os versos 37 e 38 do nosso texto. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O nosso texto aqui no versículo 38, Lucas, ele informa: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Essa foi a única ocasião em que Jesus permitiu algum tipo de manifestação pública em seu favor. E o fez por pelo menos dois motivos. E o primeiro motivo é o cumprimento da profecia, apresentando-o como rei de Israel, que foi registrada no Antigo Testamento pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho,
cria de jumenta. Nós não podemos afirmar se a multidão das pessoas que ali estavam entendiam de fato que o reino que Jesus proclamava era um reino espiritual, um reino dourador, um reino eterno. Porque eles esperavam um rei que assumisse o trono de Roma e que melhorasse a situação para eles. Não, Jesus não está falando desse rei, desse reino material. Jesus está falando de um reino espiritual. Jesus está falando que ele veio para proporcionar vida, para trazer alívio ao cansado, para proporcionar descanso às pessoas. E descanso aqui é salvação, é a salvação da alma. Segundo motivo, a manifestação das pessoas com certeza forçaria os líderes religiosos judeus a tomar uma atitude em relação a Jesus. E isso alimentou o plano deles, que era prender Jesus. Lembra-se no texto Mateus 26, nos versículos 3 a 5, informa que eles arquitetaram um plano. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos se reuniram e arquitetaram um plano para que pudessem prender Jesus e também matá-lo. Mas eles arquitetaram um plano e nesse plano eles pensaram, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, porque muitas pessoas estavam seguindo, muitas pessoas estavam andando com Jesus, uma numerosa multidão de pessoas. E os versos 39 e 40 do nosso texto informam que alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram até a Jesus assim: Mestre, repreende os seus discípulos, ou seja, não deixe que os seus discípulos façam tanto barulho, isso vai incomodar a outras pessoas, aos governantes, a Roma. Mas Jesus disse no verso 40, eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. A verdade é que Jesus ele tinha uma missão e nada poderia contê-lo. Sua missão era morrer por nós, justificar-nos diante de nós, justificar-nos a nós diante de Deus, desculpa. E no envio do seu Filho ao mundo, Deus já havia determinado a sua morte, com o propósito de nos salvar. Essa era a finalidade, o propósito da morte de Jesus. João Batista, ele afirmou em relação a Jesus, quando disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está registrado em João, capítulo 1, versículo 29. Então, todas as tentativas anteriores de prender Jesus, elas falharam, elas frustraram, pois ainda não era o tempo de Deus, ainda não era a hora de Jesus. Então, os judeus que não criam em Jesus, e também os líderes religiosos da época, quando viram essa grande celebração pública, as pessoas espalhando ramos na entrada de Jesus, estendendo panos para que ele pudesse passar por sobre eles, eles ficaram incomodados e decidiram que deveriam tomar uma atitude. E aí o Judas Iscariotes também colabora com o plano. O Judas torna-se um traidor e resolve vender Jesus por 30 moedas de prata, informando onde Jesus estaria naquela noite de quinta após a ceia. Mateus 26, versículos 14 a 16, assim afirma, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Lembram-se dos nossos 2 pontos?
preparação, celebração. E eu gostaria de concluir essa mensagem com você aqui hoje, dizendo que sem o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós estaríamos em uma situação muito difícil. E nós não poderíamos ter paz com Deus. E Jesus é que pavimentou esse caminho, Jesus é que proporcionou essa paz com Deus. Paz aqui, ela não é ausência de guerras, mas sim paz com Deus. Paz aqui não é ausência de aflições, problemas em nossas vidas, mas sim paz com Deus. A gente atravessa melhor esses momentos. É por isso que o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é muito importante esse tempo de preparação, a quaresma, de 17 de fevereiro a 28 de março. Precisamos aqui, então, volto a afirmar, reavaliar nossas vidas, nossas posturas. Precisamos refletir sobre a nossa relação com Deus. E a orientação é: por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. É o que o apóstolo Paulo afirma na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é uma palavra que precisa ser considerada, uma palavra que ainda está de pé, pois Deus mantém a sua fidelidade, o seu pacto na sua aliança para conosco. E ele assim diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar-me a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo nos informa que humilhar-se é reconhecer que nós nada somos, que nós precisamos de Deus, que sem Deus nós não somos nada e que nós precisamos de ajuda. Humilhar-se é reconhecer as nossas necessidades espirituais e que nós precisamos buscar a Deus. Precisamos aqui hoje assumir um compromisso diante de Deus, nos afastar dos nossos maus caminhos. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Deus promete perdão de pecados e isso aconteceu já na cruz. Jesus morreu por mim e por você. Deus promete cura para as nossas almas e Jesus já executou a missão naquela cruz. Isso está disponível a cada um de nós que, em condição de arrependimento, nos voltamos para Deus. Isso se chama perdão de pecados. Esse ato de Jesus na cruz proporcionou a nós remissão de pecados, perdão de pecados, proporcionou a nós redenção, que é libertação. Libertação do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Por isso, estamos aqui hoje iniciando essa preparação, mas já também celebrando a nova vida em Cristo. E eu gostaria hoje de saber qual que é a sua decisão. Isso é muito pessoal, é aí, é no seu íntimo, é entre você e Deus. Estamos diante de Deus e precisamos tomar uma decisão. Avalie-se, reflita, pense sobre a sua relação com Deus. Pois quando um pecador ele se arrepende, há júbilo, há alegria nos céus, há festa nos céus. Glória a Deus por isso. Amém? Eu gostaria de orar com você.
bem objetivamente. Senhor, prepara o meu coração, prepara o nosso coração, para que a gente aceite a sua palavra, a sua proposta, para que a gente se volte ao Senhor em atitude de contrição, de quebrantamento, arrependimento. Ó Espírito Santo de Deus, vem desendurecer o nosso coração e promover vida em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, converte as nossas almas, as nossas vidas, proporciona em nós transformação e conversão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus desça sobre você, permaneça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, a extensão da sua família. Lembre-se, Deus é por nós. Deus deseja muito que sejamos salvos. Deus não deseja que ninguém se perca, que ninguém pereça. Isso é muito triste. Aceite Jesus. Volte-se para Deus. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana. Se cuida.